Olá para todo mundo, eu sou a Aline, esse aqui é o meu canal, o Aline e os Livros, História e Literatura com Sabor. Não, eu não abandonei vocês, muito menos o Balzac. Eu tava tirando umas mini férias em Montevidéu. Em breve vai sair um vídeo sobre uma feirinha de livros extraordinária com a qual eu me deparei durante a minha viagem. Então, em breve vai ter vídeo aqui sobre isso. E hoje eu vou então para o vídeo 6 do nosso Balzac, La Femme de 30 ans, a Mulher de 30 anos. Hoje é o nosso vídeo 6 e eu vou trabalhar com vocês os capítulos 4 e 5. Se você caiu de paraquedas aqui nesse vídeo, eu vou deixar o link aqui em cima. E através desse link você vai poder acessar a playlist que tem todos os vídeos nos quais eu tô falando sobre esse romance. Tô fazendo observações sobre a história do Balzac, a história política da França e também sobre a história dos nossos queridíssimos personagens. O capítulo 4 se chama O Dedo de Deus. E muitos anos vão se passar desde esse encontro, esse achado que a Julie representou na vida do Charles de Vandenesse e vice-versa. E a gente vai encontrar esses dois personagens na beleza de um jardim parisiense. A gente vai então mergulhar junto com Balzac na descrição dessas belezas naturais. E o interessante é que para descrever essas belezas, a gente vai encontrar um narrador que estava sentado contemplando esses personagens que vão surgir para nós. Os personagens são a Hélène, a filha da Julie, já mais velha, a própria Julie e o Charles de Vandenesse. Eles estão então passeando naquele jardim como se fossem uma família feliz. E temos um menino loiro como o Charles de Vandenesse. Então a gente vai se encontrar aí com uma nova configuração que não necessariamente vai ser oficial. A Julie vai ter um filho do Charles, que também vai se chamar Charles. E o nosso narrador, esse que está ali escondido na paisagem, mas atento o suficiente para as expressões do rosto da Hélène. Essa menina que, pela vestimenta, pela forma como ela olha para a brincadeira do irmão, pela forma como ela expressa as menores emoções, esse narrador vai mostrar pra gente como então essa filha ela não é tão querida, tão amada como é esse menino loiro que se parece tanto com o homem que tá nessa paisagem passeando com a Julie. E é super interessante como o Balzac mostra isso através da descrição da roupa do menino, que tem vários bordados, várias pedrinhas bordadas, e a roupa da Hélène é mais simples, tem apenas um bordado ou tem uma pedrinha só, que era bastante comum as famílias mandarem bordar coisas na roupa das crianças, e isso era apenas nas famílias nobres que tinham dinheiro para isso. Então, é bem interessante como o Balzac, observando a relação da mãe com o menino, da mãe com a filha, e observando a vestimenta das duas crianças, como então ele mostra pra gente os sentimentos que a Julie nutre por cada um dos filhos, e é aí que a gente vem a saber que, obviamente, a Hélène, já sabíamos que era filha do Aiglemont, do general. E é claro que esse menino que aparece na história é filho do Charles, é filho desse segundo grande amor que a Julie vai ter na sua vida. E o capítulo se chama O Dedo de Deus porque realmente vai ser um capítulo muito, muito terrível. O Charles, o menino, ele vai ficar brincando e chamando a Hélène para brincar, e a gente tá na paisagem ali numa ponte, tem um rio que na verdade é muito grande, e uma partezinha dele corta aquele jardim, aquela harmonia da família, e vai chegar um momento em que Hélène vai ficar irritada com a insistência do Charles, que a chama para brincar, que quer que ela mostre para ele certas coisas, mas o que parece que provoca a reação da Hélène é que o Charles se queixa para a mãe que a Hélène não quer brincar com ele. E a Julie diz: deixa sua irmã, você não sabe como ela é meio rabugenta, meio chatinha? Deixa ela quieta. Então parece que isso desencadeia a reação da Hélène, e essa reação é empurrar o irmãozinho da ponte. Ele cai no rio, e tanto esse narrador que nos conta a história,
tanto quanto a mãe, eles não conseguem fazer nada. A Helene faz isso no momento em que o Charles de Vandenesse, ele precisa ir embora. Ele entra na sua carruagem e parte. Então, depois da partida do Charles pai, a Helene dá esse empurrão no irmãozinho e o menino cai no rio e é levado pela correnteza. E é uma época em que tem muita lama nas margens e parece um rio caudaloso. O fato é que o menino é pequeno e nem esse observador, nem a mãe, a Julie, conseguem salvá-lo. A Helene fica super assustada, é ela quem vai chamar a mãe, depois que ela dá esse empurrão. É ela que se assusta com o que ela fez e ela chama a mãe, mas, no entanto, não tem mais salvação. É aí esse dedo de Deus, é o Balzac castigando a Julie, a vida castigando a Julie por esse comportamento fora das regras, fora das normas da sociedade. Então a gente vai aí encontrar essa catástrofe na história e realmente uma parte muito dura. É muito esquisito esse capítulo porque a gente não espera que isso vai acontecer. A gente não vem acompanhando num crescendo a relação do Charles com a Julie. O que é mostrado pra gente é realmente essa cena idílica que é rasgada com essa tragédia, com esse acontecimento do menino que é empurrado. Então a Helene, ela provoca a morte do irmão. E esse capítulo se encerra e a gente vai entrar num capítulo muito louco que se chama Dois Encontros. E é um capítulo tão doido, gente, que vocês não fazem ideia. Parece que é uma parte de outro livro. A história sofre uma reviravolta que é impressionante. Depois de muito tempo, a gente vai encontrar os nossos personagens e um outro menino na história. A gente não sabe se ele é filho do Victor com a própria Julie ou se ele é um filho que o Eglemont, esse general, teve fora do casamento e levou para ser educado na família. Mas é interessante como o Balzac ele mostra pra gente essa filiação através dos cachos, através de um olhar que é mais ou menos parecido com o do general, com o Eglemont, às vezes uma cor de pele diferente. Então, a gente vai encontrar em diversos momentos não a explicação, a gênese de como tudo aquilo foi sendo construído, aquelas figuras foram aparecendo e aquelas crianças foram surgindo na família, mas a gente vai encontrar esses resquícios, esse comportamento, um traço, um detalhe que vai então sugerir pra gente o quadro maior, uma história imensa e complexa por trás desses pequenos detalhes. Essa é uma característica do livro que é muito legal, é muito brilhante, eu gostei bastante disso. Não é todo mundo que gosta de um livro assim, um livro que joga alguma coisa no ar, um livro que confunde, que lança a suspeita e a gente, leitor, tem que recriar a história, tem que imaginar mais ou menos como é que aquilo tudo aconteceu, como é que as coisas poderiam ter acontecido para que chegassem até aquela suspeita, até aquele fato que está sendo ressaltado ali pelo Balzac, pela característica que está sendo mostrada numa determinada criança, num determinado ambiente. Então a gente vai conhecer uma cena em que o Charles de Vandenesse, ele tá com a Marquesa, ele tá com a Julie, tem também Marquês de Eglemont. Então existe ali um certo segredo partilhado entre os três. E o Charles, ele tá numa situação em que ele precisa resolver o problema da sucessão. Então aqui a gente vai, através dessa única frase do Balzac, em que ele diz que o Charles, ele precisa, já que o pai faleceu há pouco tempo, ele precisa então arranjar um herdeiro. E a gente sabe que o único filho que ele teve foi com a Julie, e então isso pesa muito, é uma situação muito complicada. Ele tá ali com um notário, com alguém que tá resolvendo questões de testamento, de inventário,
E a gente vai ver uma cena em que o Aiglemont vai voltar para casa com a Helene e com o Gustave, e a Helene vai chegar aos prantos porque ela vai se deparar no teatro com uma história muito parecida com a que ela viveu. Uma irmã que acidentalmente acaba matando o seu irmão. Então a gente vai conhecer nesse capítulo esses pequenos detalhes, essas modificações na vida deles, como a vida passa muito rápido, como a Julie vai então fazendo 36 anos e como as coisas vão se desenvolvendo na família deles e como tem tanto sofrimento na história. No final das contas, então, a gente é levado a entender pelo Balzac que o Charles Vandenesse ele se afastou, ele precisou ir embora, ele precisou dar um jeito na vida dele oficialmente, então ele não vai aparecer mais na nossa história por enquanto, e a gente vai reencontrar os nossos personagens alguns anos depois dessa cena com o notário, depois dessa cena em que a Helene volta do teatro chorando, a gente vai ser lançado numa outra situação, numa outra cena muito harmônica, em que o Balzac começa descrevendo do mesmo modo que nos outros capítulos o ambiente em que eles se encontram. E aqui eles estão em Versailles, uma das casas do Marquês. Ele se encontra naquela propriedade passando alguns dias de férias, já que ele não podia se afastar por muito tempo de Paris, ele está ali com a família dele. E aquela situação vai ser, de repente, rompida, vai ser atingida por um outro personagem que vai surgir na nossa história. Esse personagem, ele está fugindo da polícia, fugindo das autoridades, porque ele assassinou uma pessoa que tem uma reputação importante, uma figura politicamente relevante na época, ao ponto de as autoridades colocarem todos os soldados atrás dele. E ele vai se esconder na casa do Marquês d'Aiglemont e ele vai trancar esse homem, esse fugitivo, num dos quartos e vai colocar a chave em cima da lareira. E a Julie, percebendo isso, vai pedir para que a filha Helene ela se dirija ao lugar onde o pai dela teria trancado esse fugitivo. E a Julie vai encarregar a Helene disso como se fosse uma ordem, uma missão. Então a Helene vai subir até esse quarto e vai acontecer alguma coisa nesse encontro. A Helene vai olhar para esse assassino, vai ver as roupas de sangue dele e vai reconhecer ali alguma coisa de sua. Ela vai reconhecer alguma espécie de parentesco, como se ela se identificasse com aquele fugitivo. Então, gente, a Helene, ela vai embora com esse cara. Ela vai fugir junto com esse assassino que está sendo procurado e eles vão levar uma vida muito louca, assim como a vida que esse Marquês d'Aiglemont vai levar. As coisas vão acontecer muito rápido, de uma forma muito acelerada, e eu não estou acelerando aqui no vídeo, mas é assim que as coisas se passam no romance. Nesse capítulo 5, é impressionante como as coisas acontecem de uma forma muito ágil, muito rápida. Depois desse acontecimento, depois de ter visto a filha ir embora por livre e espontânea vontade, mas de certo modo incentivada pela mãe, que não deu muita importância a essa escolha de vida dela, o Victor d'Aiglemont, esse general, ele vai empobrecer, eles vão perder muito dinheiro e ele vai então sair pelo mundo. Ele vai deixar a família em Paris e vai sair pelo mundo, tentando retomar a fortuna dele. E a gente vai encontrar então o nosso Marquês d'Aiglemont, esse cara que aos poucos também vai crescendo na história. A gente vai começar a perceber que ele não é um cara tão ruim como a gente costumava ver através das lentes da Julie. A gente vai começar a ver o personagem de uma forma mais independente, o personagem visto de uma forma mais neutra, como se o personagem aparecesse pela primeira vez, independentemente da forma como ele é visto na relação com a Julie. Então a gente vai ver que esse cara vai visitar a América Espanhola e vai conseguir ganhar dinheiro e vai então embarcar
num navio espanhol e quando ele está prestes a voltar para casa, quando ele está quase avistando a França, ele e o capitão do navio, que está transportando não só ele, mas também uma série de outros empresários que tinham ido fazer fortuna nesse novo mundo na América Espanhola, eles vão se defrontar com um navio pirata. E eles vão então ser capturados. O único sobrevivente vai ser então o general d'Aiglemont. E qual a surpresa dele quando ele perceber que o pirata-chefe, que então mata, que lança ao mar toda a tripulação dele, todas essas pessoas que tinham ido fazer fortuna, esse cara que pega a fortuna de todo mundo, é o cara que tinha fugido com a filha dele. E ele vai descobrir então que a Helene, ela tem 4 filhos e que ela vive uma vida de esposa de pirata. Então ela viveu aquele tempo todo com esse fugitivo e a vida que eles levam é essa. Uma vida em que ela fica dedicada a ele e ele passa a vida com os comparsas, assaltando navios, roubando o tesouro de outras pessoas. É um segundo encontro aí na nossa história, um encontro decepcionante, uma baita reviravolta, uma loucura a história. E é aqui que eu vou deixar vocês, então, nesse nosso vídeo 6. Eu tô então no final do capítulo 5 e no próximo vídeo eu vou contar mais um pouquinho pra vocês dessa história tão incrível, tão longa. Espero que vocês estejam me acompanhando não só aqui nos vídeos, mas também na leitura do Balzac, mas eu sei que é um pouco difícil enfrentar o Balzac, principalmente um livro que parece interminável, mas ele vale super a pena. Se você não está conseguindo arranjar tempo para ler, então pelo menos assiste aqui os vídeos, assiste a playlist, você vai economizar muito tempo, já que eu estou fazendo um vídeo bem detalhado sobre o conteúdo desse romance. Se você chegou até aqui, não deixe de dar um like nesse vídeo, de compartilhar com seu amigo que adora literatura ou aquele que nunca abriu um livro. E não deixe de se inscrever aqui no canal se você ainda não está inscrito. Eu vejo você então nos próximos vídeos. Tchau!